Cidade de São Pedro e de São Paulo. Hoje a igreja se reúne para rezar pelo Santo Padre, pelo Papa Francisco. Nesta ocasião, recomendamos a Deus as preocupações, as intenções do Sumo Pontífice e também rezamos por toda a igreja, por todos nós, para que possamos reconhecê-lo como o vigário de Cristo, aquele que tem a missão de nos manter e de nos congregar na unidade e na comunhão. Amamos a igreja de Cristo, não uma igreja etérea, abstrata, uma igreja do passado, mas uma igreja concreta, que tem como cabeça visível o nosso querido Papa Francisco, aqui na Diocese de Parnaíba, Dom Edivaldo Andrade, aqui no Buriti, Padre Vicente, em cada paróquia, em cada comunidade, os sacerdotes que se dedicam para anunciar o Evangelho, o Reino de Deus, mantendo viva a fé de todas as pessoas que buscam na igreja um alento, um alívio, para que possam receber do próprio Deus o conforto espiritual e assim trabalhar em obediência ao Senhor Jesus. É digna de nota a expressão de Jesus, saída da boca de Jesus neste santo Evangelho. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o próprio Deus, o próprio Pai que está no céu. Após essa pergunta que Jesus lança aos seus séquitos, aos seus seguidores, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles vão dando respostas as mais distintas. E Jesus, ao final, estreita, afunila a pergunta, e é Pedro quem vai dar esta sábia resposta. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus que deveria vir a este mundo. Que resposta sábia! E da boca de Jesus, feliz és tu. É a expressão para dizer que ele é o primeiro bem-aventurado. Pedro é bem-aventurado, Pedro é feliz, porque esteve aberto a Deus, porque se deixou guiar pelo Espírito de Deus, e não pela carne, não pelos impulsos humanos. E depois deste diálogo, Jesus, elogiando a profissão de fé de Pedro, vai dizer a ele o seguinte: de agora em diante, Simão, tu ganharás um novo nome. Tu serás Cefas, tu serás Pedro, tu serás pedra. E sobre essa rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as forças do inferno jamais poderão vencê-la. Tantos ensinamentos, estas poucas palavras de Jesus deixam para todos nós. A mudança do nome é muito significativa para nós, porque o encontro com o Senhor Jesus deverá sempre mudar a nossa essência, deixar-se conduzir pelo próprio Cristo, deixar que Jesus realize a sua obra transformadora na nossa vida, é um sinal de que realmente nós somos de Deus. Não valeria muito a pena estarmos sempre na igreja sem nos deixarmos mudar pela graça de Deus. E Ele muda de nome, porque no novo nome, uma missão. É o encontro com Jesus que nos restaura, que nos transforma, que nos faz pessoas novas. O que é que existe de velho em nós? Enquanto caminhamos para a igreja, o que é que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? E Jesus nos transforma para que sejamos melhores. Jesus nos transforma para que nós possamos servir mais,
para que possamos amar mais a sua igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que coisa linda! A igreja foi desejada por Jesus, a igreja foi um sonho de Jesus. Ser igreja nos dias de hoje é estar antenados, vinculados, integrados àquilo que Jesus Cristo quer. A igreja continua a obra redentora de Cristo aqui na terra. Por isso sabemos que a igreja é o sacramento universal de salvação. A igreja que tem o poder de ligar aqui na terra e também lá no céu. Aquilo que a igreja, em nome de Jesus, realiza em cima desta terra, será chancelado pelo próprio Cristo na eternidade. E o caminho é este: se nós quisermos herdar o reino dos céus, precisamos ser igreja, precisamos amar como Jesus amou, precisamos estar unidos na obra da evangelização. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E Jesus continua: e as forças do mal, do inferno, não prevalecerão contra ela. Jesus diz que para sermos igreja, nós também precisamos estar preparados para as adversidades, para as incongruências, para as perseguições, para as tribulações. Os dois apóstolos que hoje nós celebramos em sua solenidade, como os pilares, as colunas da igreja, enfrentaram grandes dificuldades. A primeira leitura vai nos dizer, ou nos disse perfeitamente, que depois que mataram Tiago, irmão de João, puseram na prisão São Pedro. Enquanto Pedro estava na prisão, também aguardando o mesmo desfecho. É interessante isso. Ele sabia que no outro dia, pela manhã, ele deveria ser morto também, deveria ser assassinado. E o que disse a leitura? Pedro estava dormindo, enquanto a igreja estava em oração. Enquanto a igreja rezava, ele dormia. Que serenidade de espírito, que confiança no amor incondicional de Jesus. Ele dorme porque se entrega, porque acredita, porque a sua vida é desgastada pelo reino de Deus. A sua vida biológica tem pouca importância, porque o que ele quer, o medo de Pedro não é das mãos dos homens, não é do que podem fazer com essa sua vida terrena, mas o medo maior de todo aquele que quer ser igreja e fiel a Jesus é o medo de trairmos a nossa fé, o medo de negarmos a Jesus nessas circunstâncias de perigo e de provações que nós enfrentamos. Muitos recuam, muitos negam. O próprio Pedro havia negado anteriormente o Cristo, mas ele se renova interiormente e dá o seu sim, porque é o próprio Cristo que o confirma e faz daquele homem um homem frágil e transforma este homem em um homem forte, em uma rocha. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando temos vida de oração, nós nos robustecemos interiormente, nós enfrentamos batalhões e batalhões, porque Cristo está conosco. Aquele que esperava ser assassinado no dia seguinte, aquele que dormia tranquilamente porque confiava na divina providência, de repente recebe a visita de um anjo, e de todas as formas, todas as grades, todas as portas de seguranças foram abertas, e lá estava o anjo de Deus. Agora eu sei que o Senhor está comigo e mandou o seu santo anjo para me guiar, para me auxiliar, para me proteger. Serenidade muito parecida com o que ocorria com o apóstolo Paulo. Também sofrendo também na prisão, ele tem esta convicção: Senhor, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O mais importante, que nós possamos guardar a fé.
como um atleta que dá o máximo de si para ser vitorioso, que se desgasta, que cansa, que treina, que sua, assim também deve ser a missão da sua igreja, deve ser a missão de cada um de nós, oferecer o máximo de nós. Quanto a mim, estou para ser derramado, ser derramado. Ele se entendia, Paulo, como uma oblação viva. A sua vida foi entrega, a sua vida foi doação, a sua vida foi oblatividade. Assim também, irmãos e irmãs, caminhemos para fazermos crescer, evoluir o reino de Deus aqui na terra. Que Jesus continue inspirando, cativando, atraindo pessoas para Ele, através da nossa missão, do nosso trabalho, do nosso sim diário, que vamos oferecendo ao Senhor Jesus, que nos chamou com nossas fragilidades, nossas debilidades, mas que a cada dia nos transforma e enriquece com a profundidade e com a riqueza da sua graça.